Agora vamos fazer uma pergunta que pediram aqui. Vai ser para cada um. Vocês, como candidatos e hoje como suplente, primeiro para o Gustavinho, o que você entendeu dessa dinâmica? Quais foram os pontos bons e quais foram os pontos negativos que vocês viram na rua? E microfone aberto, vamos lá. Roberto, na verdade eu não senti muita diferença, por quê? Porque eu já venho fazendo esse mesmo trabalho, que é uma prerrogativa de um vereador fazer. Eu levanto todos os dias com mensagens de moradores, com reivindicações da saúde, da segurança, enfim, a cidade, os bairros. Então eu conheço muito bem, né, muitos dos problemas das cidades, falar de Vila Margarida, Vila Santo Antônio, Parque São Francisco, Pérola, as divisas, enfim, eu realmente conheço. Então, assim, eu ia no Castelo. Ô, Gustavinho, mas o que você vai cobrar aqui no Castelo? Eu sei que no Castelo, na época, o posto de saúde não funcionava, que hoje está um prédio lá abandonado. Eu sei que no Castelo, na época, antes de inaugurar, tinha abandonado lá e as crianças estavam ali dentro, entrando, brincando, né, passando perigo, dividindo espaço com usuários de drogas, com moradores de rua. Construção perigosa. Enfim, se eu for lá na Vila Margarida, eu sei que a segurança, que é o buraco, que a falta de iluminação, que também o posto de saúde não funcionava bem, agora está um pouco melhor, porque minha mãe passa lá, eu vou lá frequentar direto. Eu sei que lá na Vila Santo Antônio tem o problema também da iluminação, que é um pouquinho melhor ainda que os outros bairros. Menos pior que os outros. Eu sei que no Cambiri é abandonado, que não tem ponto de ônibus, que as calçadas estão cheias de mato. Então, assim, quando perguntam para mim o que você sentiu de diferença, o que eu senti de diferença foi que as pessoas, tem algumas pessoas que têm umas práticas que, infelizmente, acaba chateando a gente. Porque quando você vai pedir o voto da pessoa, a pessoa tem que perguntar para você quais são os seus projetos, né, de atribuição de um vereador. Proposta, né? E aí, uns pedidos que é um absurdo, cara. E aí a gente consegue convencer a pessoa no olhar de pedir o voto, realmente, que é a função de um vereador, mas você vê que é uma conversa jogada fora, você entendeu? Então, assim, durante o percurso eleitoral, fiz minha parte de conscientização, expliquei para as pessoas que vender o voto não é legal e é crime, tá? Fiz também a parte de explicar a função de um vereador, o que é, o que não é. Então, assim, se nós, que somos do bem, sair da política e deixar essas práticas tomar conta, meu irmão, pode parar. Ficará pior. Pode parar. Vamos lá. E o senhor Celdelmo, com a palavra aí. Não, você vê agora. Como é triste, né? O que o Gustavinho apontou agora, todos os problemas em todos os bairros da cidade. Isso aí a gente já sabe, já vem acontecendo há quantos anos? Há quanto tempo, né? Então, com o meu trabalho, eu já rodo Ferraz, todos os bairros, põe placa nas casas, tira a placa, mostra a casa para locação, para venda. E a gente já faz esse tour na cidade. Então a gente já vê esse problema há quantos anos? Então o difícil você... É óbvio que você não vai mudar o mundo também. Ninguém vai chegar lá e vai falar, olha, a partir de hoje a saúde é 100%. Melhorou mesmo, viu? Pô, de saúde alguns melhoraram sim, eu também fiz um exame lá. Ninguém tá aqui para criticar, é só... Por criticar, né? Por criticar. Sim. Tem que ser produtivo, né? Então, assim, tá indo bem em alguns lugares. Agora a gente vê a escola precisando de melhoria, a gente vê o transporte precisando de melhoria. Eu vi um requerimento que o Renato Slig colocou, pedindo uma explicação da prefeita. Só uma explicação. Tem um fundamento, tem um decreto, é só explicar, não é nada demais. Não foi aprovado na Câmara. A gente vê vereadores dizendo que é do povo, que não votou a favor. Não é nem votar a favor do povo, é uma questão de você votar a favor da sua função. Porque a função do vereador é fiscalizar, certo? É triste. Então, assim, isso aí para mudar, tinha que plantar uma semente boa agora, para a gente colher no futuro. Fora isso, o que a gente vê em Ferraz, é uma cidade ainda que é um berço, muita gente que gosta daqui. Eu sou um deles, como vocês também, tenho certeza. Teve uma época, acho que foi em 91, tinha cabelo em 91. Teve uma gincana e era uma prova rápida, eu era da equipe Mad Red. Aí eu fui buscar uma prova lá ali no centro de São Paulo, na República, na Praça da República. Pediram uma máquina lambi-lambi, cara, que eu olhei pro Du, agora eu lembrei disso. Cheguei, eu era office boy, então na época do Pina, entrei no Pina em 1990. Office boy, tô trabalhando, falei, eu lembro que eu vi uma dessa aí lá no centro, e fui.
Mas trenzão, Batata. batata. Cheguei lá, cheguei para um senhor e falei, senhor, uma máquina assim acessada. Ele falou, ih, rapaz, sei quem tem, mas é muito longe e não vai dar pra você chegar lá. Falei, mas vai precisar de avião, de barco, né? Falou, não, meu, você conhece bem aqui? Eu falei, um pouco, onde que é? Qual que é o endereço? Falou, na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Falei, você tá brincando. Falei, é o seu João. Falei, o seu João, pai do Eduardo? Falou, você conhece? Falei, eu moro em Ferraz. Olha que mundo pequeno. Ou seja, bateu lá e voltou. Saí tava de em casa. Ferraz, fui até a Praça da República. E que era maravilhoso, né? Você me permite, essas gincanas. Muito bom. Eles ficaram tristes que acabamos não colocando, né? Mas era, inclusive, na época, né? Na época. Do samba, o próprio pessoal, né? E aí, era maravilhoso isso aí. E nós ficamos na rua. Quantas equipes, Edão? Ó, quando começou, tinha a Fusarca, tinha a Barão, aí depois veio a Mad Red. Aí tinha a equipe pô, me fugiu o nome, mas de início eram essas três. Só que a gente ia pra prova, ia em gincanas, em Poá, em Suzano. Já estava saindo da cidade. Íamos representar Ferraz, em Poá, em Suzano. Era maravilhoso, né? Era muito o maior gostoso. parafuso, o maior Era uma pneu. movimentação terrível na cidade, entendeu? Imagina. Tem que buscar a pessoa mais velha na cidade. Todo mundo ia correndo. Ia correndo. Tinha que buscar um determinado instrumento, né? Você Então saía. era uma coisa muito produtiva, E né? movimentava. E interagia todos os Interagia jovens, né? E naquela época não tinha internet, né, pra pesquisar, né? Tinha que... Não, você ia no tato. Ia na porrada, E nem inclusive. telefone tinha. E sabe quem começou com um pouco disso, que depois deu uma percussão? Foi o Natanael. Natanael. Alvo Genuíno. Ele tinha uma equipe que chamava Nata Jovem. Até uma vez eu cheguei a fazer parte, nós íamos recolher alimentos e roupa. Então era um caminhão, até nem tinha freio, viu? Era uma emoção ali. A gente saía nos bairros e fazia gincana, quem trazia mais, quem Isso, valia ponto. valia né? ponto. Era muito bacana. Então, Não, assim, foi eu uma lembro. época saudável que nós tivemos, que também para voltar hoje é difícil. É, porque a proposta mudou, né? A proposta mudou. Né? E eu sou meio saudosista e tá falando do seu João, por exemplo, ele me vem muito claro na frente. Então, a gente acaba sendo saudosista, porque esse Ferraz ficou para trás, né? Esse Ferraz, concurso de bandas e fanfarras, né? Sim. O desfile cívico-militar. Em 82 eu servi, Gustavinho, eu trouxe o quartel para desfilar em Ferraz. Pô, que bacana, hein? Né? E era uma coisa que marcou a cidade. Quanto tempo nós não temos grandes desfiles? Tem aqui uma ou outra coisinha, apresentação de carro antigo, tal, né? Mas esses valores estão ficando para trás. Né? Se a gente perguntar para o ferrazense de 20 anos para cá, o que te marcou aqui na cidade? Chacina, roubo de quadro, mais champinha, mais Fábrica de chapéu, metralhadora. fábrica de metralhadora. Você está entendendo que os nossos valores, 1 tonelada de droga apreendida, eu como policianos, é uma coisa astronômica. Você não ouve falar 1 tonelada. Tonelada. Sim. Vocês estão entendendo? Então, se nós formos falar da nossa tradição hoje, perdeu-se no tempo. Não, acabou mesmo, porque você viu a uva. A uva que já era difícil, né? A nossa uva era de Valinho, São Miguel Arcanjo. Tinha Mogi, tinha Suzano. Vocês estão entendendo? Ferraz tinha algumas, o Zeca da Uva e a Chácara da Amizade.